Boa tarde para os que acham que é tarde, boa noite para os que acham que já é noite. Todos nós que somos companheiros de jornada rumo à perfeição para a qual fomos criados. Para a tarde de hoje, vamos conversar sobre um assunto que é peculiar e está no desejo de todos nós alcançar: o reino divino. Se não nessa encarnação, mas a maioria de nós recebeu esses ensinamentos no passado, embora alguns de nós saibamos que eles já não nos servem mais, ou em outras existências que já tivemos aqui ligados a esse planeta, nós temos bastante presentes em nós a existência de um lugar que é destinado, depois que nós desencarnamos, ou, como alguns preferem chamar, depois que nós morremos, aqueles que não são bons vão para esse lugar, o inferno. Aqueles que são bons, que são merecedores de um lugar diferente do inferno, que é um lugar do sofrimento, vão para o céu ou para o reino divino. E essa ideia vem acompanhando a humanidade durante muito tempo. Muitos de nós ainda acreditamos na existência de um local chamado inferno, de um local chamado céu. Acrescentamos também a crença no purgatório. A doutrina espírita dá as explicações convenientes e necessárias acerca de cada uma dessas situações. São os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos que fazem o inferno, que fazem o céu, né, ou que fazem um local de transição. É inegável que todos nós queremos conquistar, queremos ir para um melhor lugar, queremos ir para o céu, queremos ir para o reino divino, o reino de Deus. Mas qual o caminho? Onde está esse lugar que tanto nós temos ânsia de chegar? Convém que a gente esclareça, por orientação constante no Livro dos Espíritos, e ainda fazendo a lembrança de que a gente acha que o céu está em algum lugar e normalmente a gente aponta para o alto, aponta para cima. O céu está acima dos nossos horizontes e é um lugar para onde os bons vão. Algumas pessoas dizem que existe o sétimo céu, o quarto céu, o quinto céu, alguns até mais do que o sétimo céu. E a doutrina espírita deixa claro que não existe um lugar específico que a gente possa chamar de céu. Basta que a gente consulte a questão 1017 do Livro dos Espíritos, que nós vamos receber a orientação bastante clara e objetiva, que não existe primeiro céu, segundo, sétimo, 11º céu. O que existe são diferentes graus de perfeição que nós, espíritos, alcançamos. Os mais evoluídos conquistam a chance de habitar locais onde vão conviver com espíritos da mesma magnitude.
que estão no mesmo nível. E esses locais, onde esses espíritos mais evoluídos habitam, tendem, e são, de fato, melhores do que o planeta que nós conhecemos. Isto porque são espíritos, em termos intelectuais e termos morais, mais evoluídos do que nós, que estamos num planeta onde a imperfeição, né, e vamos entender aí a imperfeição, a nossa incapacidade de praticarmos o bem, a nossa falta ainda de experiência, de conhecimento intelectual, para conhecer todas as leis e a aplicação dessas leis divinas que estão presentes em todo o universo. E a gente pode dizer, né, que nesses mundos mais evoluídos, onde estão espíritos mais perfeitos, que eles são mais felizes que a gente. A felicidade que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de fazermos o bem. A nossa capacidade de entendermos através da nossa inteligência e colocarmos em prática, através do nosso potencial de ação, as leis divinas. Esse reino divino, que a gente disse anteriormente, que em outros locais, em mundos mais evoluídos que a gente, estão espíritos mais puros, a gente pode também chamar, além de reino divino, reino de Deus, um reino de pureza. E também a gente diz que quanto mais a gente faz o bem, mais feliz a gente é. A gente também pode chamar esse local de reino da felicidade. Mas, se não existe um lugar específico, porque também a própria doutrina espírita nos ensina que os espíritos superiores, aqueles espíritos com mais bagagem de vivência e de conhecimento moral e intelectual do que nós, eles transitam no universo e entre as suas atividades está o dever de auxiliar aqueles outros espíritos menos esclarecidos, para que, como eles, consigam galgar nessa tábua de classificação espiritual conhecimentos maiores que possam propiciar a espíritos inferiores como nós maiores instantes de felicidade, maiores instantes de vivência e conhecimento na prática das leis divinas. E Jesus, se referindo a um eventual local onde está o reino divino, ele disse, isso consta no Evangelho de Lucas, que o reino de Deus está dentro de vós. Tem a passagem do Evangelho de Lucas que eu vou ler só para demonstrar com as palavras do Evangelho essa passagem que é bastante esclarecedora acerca do ensinamento do Cristo. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus quis dizer com o reino de Deus está dentro de vós?
a gente deve buscar também a interpretação a essas palavras de Jesus nos ensinamentos da doutrina espírita, porquanto é a doutrina espírita a continuação dos ensinamentos de Jesus, é a continuação dos preceitos do cristianismo colocados de maneiras mais claras, de forma mais objetiva, para que todos nós possamos ter uma compreensão maior acerca do motivo pelo qual nós fomos criados e para que nós fomos criados, já que somos criaturas divinas. Para que Deus nos criou? Qual o objetivo de Deus ao nos criar? E se existe um lugar que a gente não vê, que não está ali ou acolá, mas de alguma maneira, se há uma situação onde nós estamos mais próximos de Deus, onde isso? Mas e por que nós sofremos? Por que não temos a pureza ainda que os espíritos mais elevados têm? Por que não temos a felicidade que gozam os espíritos mais puros, mais evoluídos? E esses espíritos, que, como eu disse, têm a missão de orientar esses espíritos mais puros, mais evoluídos, que têm a missão de esclarecer aqueles que ainda estão num patamar de conhecimento inferior, e que por acaso, ou esse por acaso a gente deve entender como uma maneira de expressão, já que houve um planejamento bastante detalhado, quando da terceira revelação, que é a doutrina espírita, os espíritos que foram incumbidos de nos transmitir orientação para a nossa evolução moral e intelectual, disseram, isso consta na questão 614 do Livro dos Espíritos, que a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz, só sofremos, porque nos afastamos do cumprimento das leis divinas. E Deus, em toda a sua infinita bondade, e para dar cumprimento à nossa destinação a sermos espíritos, inteligências, com uma grande bagagem de conhecimento sobre o universo e com a capacidade de amarmos a tudo e a todos, a toda a criação divina, esses espíritos que auxiliaram naquilo que veio a ser a doutrina espírita, nos lembraram que a lei de Deus, essa que nós não cumprimos e por causa disso somos infelizes, ou dizendo ao contrário, que se cumprirmos as leis divinas, nós seremos felizes, nós deixaremos de sofrer. A orientação vinda dos mais sábios foi no sentido de que a lei de Deus está escrita nas nossas consciências. Ensinamento contido na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, se nós fomos criados para fazermos o bem,
para amarmos, segundo orientação de Jesus. E se passado tanto tempo que esse ensinamento nos foi ministrado, e se o conhecimento, as orientações acerca de como devemos nos conduzir está tão próximo de nós, está na nossa consciência, no nosso íntimo, na nossa mente, na nossa capacidade de discernimento, por que a gente ainda tem dificuldades de identificar a maneira correta de nos conduzirmos perante esta ou aquela situação, levando-se em conta as leis divinas? Se ela está pulsando nas nossas consciências, se ela está clamando por espaço nos nossos corações, embora elas estejam tão próximas de nós e nós fomos criados com a orientação mais correta possível, porque a presença de Deus dentro de nós é a consciência que temos que ser bons, que devemos respeito uns para com os outros, que devemos fazer para o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E apesar dessas orientações serem bastante claras, que não admitem interpretação diferente da ideia central que as leis divinas nos estabelecem, apesar de tudo isso, delas estarem tão próximas de nós, nós esquecemos. Ou, se não as esquecemos, às vezes lembramos, só naquela situação, mas alguns de nós temos dificuldade em interpretar, em assimilar as leis divinas. E Deus, sabedor disso, e mais uma vez demonstrando que Deus é todo amor, quer o nosso bem, quer que nós deixemos de sofrer o mais rapidamente possível, quando o esquecimento turvar as suas consciências, com o clamor do orgulho, com o clamor do egoísmo, que são as chagas da humanidade, que fazem com que a gente esqueça o que há de mais puro, que é a presença de Deus em nós, que é a prática das suas orientações, das suas leis. Ou, se para outras situações, quando a gente fica em dúvida, será que eu vou aplicar certo as leis divinas? Eu conheço, mas será que eu vou aplicar certo? E para demonstrar que a missão dos espíritos mais elevados, seguindo a orientação divina, é auxiliar aqueles que ainda estão no estágio inferior, ele desde sempre coloca à disposição da humanidade, esteja ela onde estiver, no planeta Terra ou em outros planetas nesse universo infinito, semelhantes ou inferiores ao nosso planeta,
onde os espíritos que nele cumprem a sua jornada evolutiva, Deus envia para cada um desses lugares espíritos mais elevados com a missão justamente de não deixar que nós esqueçamos as orientações que nasceram conosco, que foram colocadas na nossa consciência quando nós fomos criados por Deus, no seu reino, que é para onde nós queremos voltar. Ele nos envia, desde o sempre, espíritos superiores, para nos lembrar: olha, escuta a sua consciência, olha o que o seu coração tem a lhe dizer quando você vai fazer algo para uma pessoa e que pode prejudicá-la. Olha o orgulho turvando a sua conduta, colocando uma sombra diante dos seus olhos que te impedem de ver Deus, que te impedem de olhar, ouvir as mensagens que o Cristo e todos aqueles profetas que nós conhecemos, que estão no Velho Testamento, nos lembrando da importância de praticarmos os ensinamentos divinos, da importância de sermos bons, ou como Jesus sintetizou: tudo que foi dito e tudo que aqueles enviados divinos passaram para a humanidade, em termos de o que é que nós devemos saber, o que é que Deus quer que nós façamos, Jesus colocou de uma maneira bastante simples e clara, que nós devemos, para alcançarmos o reino de Deus, agirmos de duas maneiras: agora e sempre. A amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Fazer para o próximo, fazer para o seu semelhante, fazer para aquele que está ao seu lado, sendo seu parente ou não, sendo seu conhecido ou não, em qualquer circunstância, agir com bondade, agir com amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Em resumo, o que se é exigido de nós e o que deve estar latente na nossa consciência, que é onde está inscritas as leis divinas, é amar. Em qualquer situação, amar. E a doutrina espírita, dando continuidade a todos aqueles enviados divinos, com a missão de fazer com que a gente deixe de sofrer, com que a gente deixe de errar, porque a gente sofre porque deixa de cumprir as leis divinas, conforme a questão 614 do Livro dos Espíritos que a gente lembrou. A doutrina espírita vem, olha, se os esclarecimentos todos colocados à disposição da humanidade são insuficientes, vamos deixar agora de maneira mais clara. E essa é a missão da doutrina espírita: colocar de maneira clara, objetiva, de forma inequívoca, o que se espera de cada um de nós nas nossas condutas. Reforçar o que é amar e como a gente deve fazer isso. E os espíritos, entre eles o espírito de verdade, que para muita gente que se dedica ao estudo da doutrina espírita é o próprio Jesus, ele que
orientou e conduziu os ensinamentos que estão contidos nas obras básicas da doutrina espírita, ao lado de outros espíritos, nos transmitiram a seguinte orientação: mas existe alguém que a gente possa se espelhar para nos incentivar, para nos ser um guia seguro acerca de como cumprir as leis divinas? E a orientação foi: sim, Jesus. Eis o guia, eis aquele que vocês devem buscar através dos seus exemplos, da conduta que ele teve quando esteve entre vós encarnados. É ali que vocês devem buscar a orientação segura de como proceder e de como não proceder, porque a gente sofre. Mais uma vez, lembrando a questão 614 do Livro dos Espíritos, que é importante, a gente não pode nunca esquecer disso. Por que a gente sofre? Porque a gente não cumpre as leis divinas, que dizem o que a gente deve fazer ou que nós devemos não fazer. Então, se eu vou tomar alguma decisão, alguma atitude, eu paro e penso: o que eu vou fazer? Jesus vivenciou alguma situação parecida, semelhante? Os ensinamentos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, têm alguma coisa próxima ou idêntica à situação onde eu devo me manifestar? Vou buscar esse ensinamento. E faço, se caso seja necessário, alguma adaptação, eu faço essa adaptação. Jesus, naquelas circunstâncias, agiu dessa maneira. O Evangelho, segundo o Espiritismo, em situação semelhante, indica um caminho. Deve ser algum caminho mais seguro do que este que eu vou fazer, porque este que eu pretendia fazer, em nenhum instante, consultando os Evangelhos, o comportamento de Jesus, ele agiu dessa maneira. Em nenhuma passagem da doutrina espírita, nas suas obras básicas, existe um comportamento igual àquele que eu gostaria de colocar em prática. Então, eu não vou colocar em prática. É o caminho do erro, é o caminho do descumprimento das leis divinas. E é assim que nós vamos despertando, vamos relembrando, vamos dando uma interpretação mais correta às leis divinas. É lógico, e cabe aqui a lembrança, que nós não vamos conseguir dar cumprimento às leis divinas de maneira completa. Vamos ter algumas dúvidas, como as temos e vamos continuar tendo durante algum tempo, porque, olha, na melhor das intenções, naquela situação eu agi dessa maneira, mas não deu certo. Deu errado. É parte do nosso aprendizado. Os espíritos superiores passaram também por esse drama. Não acertaram sempre na primeira tentativa, mas continuaram tentando. O importante é continuar tentando acertar. É continuar se dedicando ao conhecimento próprio, que é bastante importante, e ao conhecimento das leis divinas. Porque eu posso ter lido uma passagem e ter interpretado de uma maneira, mas com uma nova experiência, e com novas situações, e com a troca de ideias, com a observação daqueles que estão à minha volta, que tiveram um comportamento diferente em situação semelhante,
eu vou aprendendo. Essa capacidade de aprendizado, a gente não deve renunciar. Há sempre o que aprender. Os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos na escala espiritual, estão em constante evolução. Eles que já estão no patamar de felicidade, já estão nesse reino divino, que é interno, que é conhecer e praticar corretamente as leis divinas, estão sempre querendo aprender mais. Há sempre espaço para mais aprendizado, espaço para amar mais. O amor é infinito. O universo é infinito. Se a lei divina é amar, o amor é infinito. Por isso é que há sempre o que aprender. Há sempre uma maneira nova que nós vamos descobrir, mesmo quando estivermos num patamar mais evoluído, uma maneira mais completa, de acordo com o nosso Criador, sobre amar. E cuidado com os extremismos, porque nós temos que atentar para a nossa realidade. Nós somos espíritos que temos ainda um caminho longo pela frente de aprendizado. A gente não deve querer acertar em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque a gente não vai conseguir. E aí pode ser que a gente fique frustrado, achando que não tem condição. Temos condição, mas temos que exigir de nós aquilo que nós podemos dar. Não podemos renunciar à necessidade do aprendizado espiritual, à importância da nossa evolução espiritual. Mas isso não quer dizer que devemos descuidar, e algumas pessoas no passado interpretaram dessa maneira. Hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, a gente espera que isso não aconteça mais, ou que reduza. As pessoas, a pretexto de evoluírem, abandonam as necessidades físicas, a pretexto de se dedicarem única e exclusivamente à evolução espiritual. A doutrina espírita indica outro caminho. Nós devemos atender às nossas necessidades materiais, porque o nosso espírito, quando estamos encarnados, está ligado a um corpo físico que tem necessidades e que devem ser atendidas, porque o corpo físico é um instrumento divino colocado à disposição do espírito para que ele evolua, para que ele aprenda, para que ele assimile e coloque em prática as leis divinas. Então devemos atender às necessidades do nosso corpo, da nossa, hoje, ferramenta material, que é dádiva divina, para que a gente evolua. Mas, a pretexto disso, temos que coibir os excessos, porque o excesso é que faz também a gente sofrer. E não descuidar da nossa essência, que é espiritual. O nosso futuro é não precisarmos mais de um corpo físico. É uma ferramenta que deve ser bem cuidada, mas a nossa essência é a espiritual. E sobre a necessidade de, nesses instantes, nesse nosso anseio de conquistarmos o reino dos céus, o reino divino, o reino de Deus, que a gente se atente para os extremos. No livro Vinhas de Luz, Emmanuel coloca a seguinte nota: edificação do reino. Eu não vou ler a mensagem completa,
mas ela vem tratando de extremos. Diz, só vou ler aqui a primeira: nem na alegria excessiva, que ensurdece, nem na tristeza demasiada, que deprime. Aí ele, só para a gente ter uma ideia, diz aqui também, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de vós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não se prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Tudo o que nós precisamos para deixarmos essa parte do sofrimento, que faz parte das nossas vidas, como nossa história passada, a gente não esquecer das palavras de um enviado divino, Paulo de Tarso, São Paulo, que ressaltou em carta aos Coríntios a importância da caridade, que é caminho seguro, que faz com que nós conquistemos em nós aquilo que já nos pertence, que nos assenhoremos daquilo que é divino e que está dentro de nós, que é o reino de Deus presente em nós. Falando da importância da caridade, e no Evangelho segundo o Espiritismo existe a orientação de que fora da caridade não há salvação. E não esquecendo de que o modelo, o guia que nós devemos seguir, segundo orientação dos espíritos superiores, é Jesus e o comportamento e os ensinamentos que ele nos deixou como condução correta para nós acertarmos quando temos que decidir esta ou aquela situação. Aí foi feita a seguinte pergunta, e que consta a resposta na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, inclusive para os inimigos, como o próprio Jesus lembrou. Esses os postulados, as condutas que nós devemos assumir de maneira consciente, para, com todo o potencial que há, divino que há dentro de nós mudarmos a nossa conduta para conquistarmos o reino de Deus, para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Obrigado e boa noite a todos.